24 de maio de 2019. Uma mãe deixa seus filhos na escola em New Canaan, Connecticut, e nunca mais é vista. Em horas, a família fica preocupada. Naquela noite, um boletim de pessoa desaparecida é registrado. Investigadores começam a buscar. Encontram seu veículo abandonado. Evidências sugerem crime violento. Investigação massiva segue. Investigadores coletam evidências de múltiplas localizações. Mais de 30 itens contendo potencial evidência biológica. Itens que poderiam conter DNA. Em 2019, alguns daqueles itens foram testados com a tecnologia disponível então. Mas muitas amostras eram muito degradadas, muito pequenas ou muito misturadas para render perfis de DNA utilizáveis com tecnologia de 2019. Aquelas amostras ficaram sem teste, preservadas em armazenamento de evidências, esperando que a tecnologia avançasse. Por 6 anos, este caso foi um dos mais escrutinados da memória recente. Prisões foram feitas. Procedimentos legais seguiram. Cobertura da mídia foi intensa. Mas o suspeito principal faleceu antes do julgamento. O caso permanece tecnicamente aberto. E, crucialmente, nem todas as evidências biológicas foram testadas com a tecnologia de DNA mais avançada disponível hoje. A análise de DNA de toque avançou dramaticamente desde 2019. Em 2019, extrair perfis de DNA utilizáveis de itens que alguém meramente tocou era acerto ou erro. Pequenas quantidades de material biológico, amostras degradadas, perfis mistos. Estes eram frequentemente intestáveis ou rendiam resultados inconclusivos. Mas em 2025, tecnologia de DNA de toque pode extrair perfis de amostras que teriam sido consideradas inúteis 6 anos atrás. Este caso tem mais de 30 itens com potencial evidência biológica que ou nunca foram testados ou testados em 2019, com tecnologia que agora está desatualizada. Itens tocados por alguém. Itens que podem conter células de pele, suor, quantidades microscópicas de material biológico. Material que não podia render perfis de DNA em 2019, mas pode rendê-los em 2025. A diferença entre tecnologia de DNA de 2019 e 2025 não é apenas incremental, é transformadora. A sensibilidade dos testes aumentou exponencialmente. A capacidade de separar perfis mistos melhorou dramaticamente. A quantidade de material biológico necessária para gerar um perfil utilizável diminuiu para níveis que pareciam impossíveis 6 anos atrás. Por 6 anos, evidências estão em armazenamento. Evidências que podem conter DNA que conecta pessoas a localizações, a itens, a linhas do tempo. Evidências que foram coletadas adequadamente, mas não puderam ser totalmente analisadas com a tecnologia disponível quando foram coletadas. Evidências que merecem análise moderna. Antes de irmos mais longe, preciso saber algo. De onde você está assistindo agora? Deixe sua localização nos comentários. Você está em Connecticut, em algum outro lugar dos Estados Unidos, em outro país? Quero ver quantas pessoas ainda se importam com um caso que esteve frio por 6 anos apesar de investigação massiva. E se você acredita que tecnologia moderna de DNA deveria ser aplicada a cada peça de evidência biológica em casos frios, que amostras de 6 anos merecem métodos de teste atuais, que famílias merecem cada esforço possível para encontrar respostas, você precisa se inscrever no Cold Case agora. Aperte o botão de inscrição, ative as notificações e deixe seu like. Nós nos especializamos em casos onde evidências existem, mas não puderam ser adequadamente analisadas quando coletadas. Seguimos avanços em tecnologia de DNA, as descobertas que estão finalmente extraindo informação de amostras que eram intestáveis anos atrás. Este caso foi extensivamente investigado, mas nem todas as evidências biológicas foram testadas com tecnologia de 2025. E a diferença entre o que a análise de DNA de 2019 podia fazer versus o que a análise de 2025 pode fazer é impressionante. Agora vamos mergulhar em quais evidências existem, porque nem todas puderam ser testadas em 2019,
e o que a análise moderna de DNA de toque pode revelar. Quando investigadores processam uma cena de crime ou coletam evidências em um caso de pessoa desaparecida, reúnem qualquer coisa que possa conter material biológico, itens que pessoas tocaram, itens que podem ter sangue, saliva, suor, células de pele. Neste caso, mais de 30 tais itens foram coletados de múltiplas localizações. Alguns daqueles itens foram testados em 2019. Testes padrão de DNA foram realizados onde possível. Alguns itens renderam perfis, alguns não. Alguns tinham muito pouco material biológico, alguns tinham amostras degradadas, alguns tinham perfis mistos que não podiam ser separados com tecnologia de 2019. Aquelas amostras intestáveis ou inconclusivas não foram descartadas, foram preservadas. Porque investigadores sabiam que tecnologia de DNA avança. O que não pode ser testado hoje pode ser testável amanhã. E é exatamente isso que aconteceu. DNA de toque refere-se a DNA deixado para trás quando alguém toca algo. Células de pele, suor, quantidades microscópicas de material biológico transferido através de contato. Este tipo de DNA é desafiador para analisar porque as quantidades são tão pequenas. Em 2019, análise de DNA de toque existia, mas tinha limitações. Muitas amostras simplesmente não tinham material suficiente para gerar perfis. Tecnologia moderna de DNA de toque em 2025 empurrou aqueles limites dramaticamente. Técnicas como amplificação de genoma completo, métodos avançados de PCR, sequenciamento de próxima geração, todas essas permitem extração de perfis de DNA utilizáveis de amostras com quantidades incrivelmente pequenas de material biológico. Amostras que teriam sido declaradas intestáveis em 2019 agora podem render perfis completos em 2025. Pergunta rápida: que horas são aí? Deixe-nos saber nos comentários. Estou curioso quantos de vocês estão assistindo isso pensando sobre como amostras de DNA de 6 anos podem finalmente render perfis com tecnologia moderna. O processo de análise moderna de DNA de toque é sofisticado. Começa com métodos especializados de coleta que maximizam recuperação de material biológico microscópico. Então usa técnicas de amplificação que podem pegar quantidades minúsculas de DNA e multiplicá-las para quantidades suficientes para a análise. Então emprega métodos de separação que podem distinguir entre perfis mistos que pareciam inseparáveis com tecnologia mais antiga. Isso significa que itens coletados em 2019 que foram considerados intestáveis ou inconclusivos podem ser retestados em 2025 com chances significativamente maiores de gerar perfis utilizáveis. Não criando DNA que não existe, mas extraindo e analisando DNA que existe, mas era invisível para a tecnologia de 2019. Os mais de 30 itens com potencial evidência biológica, neste caso, representam oportunidades. Cada item que alguém tocou pode conter DNA. Cada item pode colocar uma pessoa específica em uma localização específica ou em contato com objetos específicos. Mas apenas se aquele DNA puder ser extraído e perfilado com sucesso. Alguns itens foram testados em 2019 e renderam resultados. Aqueles resultados contribuíram para a investigação. Mas e os itens que não renderam resultados? E amostras que eram muito pequenas, muito degradadas ou muito misturadas? Aquelas amostras ainda existem, e tecnologia de 2025 pode analisá-las de maneiras que tecnologia de 2019 não podia. Se você está achando isso valioso, aperte o botão de like. Cada like ajuda a alcançar mais pessoas que entendem que tecnologia de DNA avança, significa que evidências antigas merecem novos testes. Seu engajamento mantém foco em usar cada ferramenta disponível. Então dê like, comente e compartilhe. Além de itens que nunca foram testados com sucesso, há também a questão de retestar itens que foram testados em 2019, mas renderam apenas perfis parciais ou resultados inconclusivos.
Tecnologia moderna pode extrair perfis completos das mesmas amostras. Pode separar perfis mistos que pareciam inseparáveis. Pode identificar contribuidores que não puderam ser identificados 6 anos atrás. O contexto legal importa aqui. O suspeito principal, neste caso, faleceu antes do julgamento. Isso não significa que testes devem parar. Significa que testes se tornam ainda mais importantes, porque a análise abrangente de DNA pode confirmar ou refutar teorias. Pode identificar ou excluir outros contribuidores potenciais. Pode fornecer respostas mesmo quando a acusação não é mais possível. Testes de DNA não são apenas sobre acusação, são sobre verdade, sobre entender o que realmente aconteceu, sobre dar às famílias informação completa, sobre garantir que investigações são baseadas em análise abrangente de todas as evidências disponíveis. As evidências deste caso foram preservadas adequadamente. Estão em armazenamento controlado. Não degradaram além da degradação natural que ocorreu antes de serem coletadas. Tecnologia moderna de DNA de toque pode trabalhar com amostras envelhecidas. O DNA que existe naquelas amostras hoje é analisável se a tecnologia certa for aplicada. O que é requerido é decisão e recursos. Alguém tem que decidir que estes 30 e tantos itens merecem análise moderna de DNA de toque. Que 6 anos não é tempo demais. Que mesmo que o suspeito principal esteja falecido, testes abrangentes importam. E então, recursos têm que ser alocados. Laboratórios especializados. Analistas especialistas. Equipamento moderno. A tecnologia existe. As amostras existem. A questão é se a análise moderna abrangente será feita. Se cada item com potencial evidência biológica será submetido à tecnologia de DNA de toque de 2025. Se famílias receberão o quadro completo que apenas análise abrangente de DNA pode fornecer. Se você ainda não se inscreveu no Cold Case, faça agora. Estamos seguindo avanços em tecnologia de DNA e casos onde amostras antigas estão finalmente sendo testadas com métodos modernos. Quando resultados vêm de amostras que eram intestáveis anos atrás, quando perfis são gerados que não podiam ser gerados antes, você vai querer saber sobre isso. Inscreva-se e ative notificações. 6 anos é um período de tempo significativo em desenvolvimento de tecnologia de DNA. O que parecia de ponta em 2019 é rotina em 2025. O que era impossível em 2019 é prática padrão em 2025. Amostras que ficaram sem teste porque eram muito desafiadoras, não são mais desafiadoras. Este caso poderia ver descobertas de análise moderna de DNA, de toque de evidências coletadas 6 anos atrás. Não porque novas evidências apareceram, mas porque tecnologia avançou ao ponto onde evidências antigas podem finalmente ser adequadamente analisadas. As evidências sempre estiveram lá, foram coletadas, foram preservadas. Apenas precisavam que tecnologia alcançasse. Mais de 30 itens, cada um uma oportunidade. Cada um potencialmente contendo DNA que coloca alguém em algum lugar, que confirma ou refuta teorias, que fornece informação que investigadores não tinham 6 anos atrás. Informação que tecnologia moderna de DNA de toque pode extrair. Informação que famílias e investigadores merecem. As amostras têm esperado 6 anos. A tecnologia está pronta. E a análise moderna abrangente forneceria o entendimento mais completo do que as evidências biológicas realmente mostram. Não especulação, não teoria, mas o que a análise de DNA usando tecnologia de 2025 revela de evidências coletadas em 2019.